Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, hoje dia 7 de julho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? A gente está gravando agora às 15 horas da tarde desta terça-feira, em seguidinha a gente está no ar aí, direto pelo nosso canal 14 e também através das nossas redes, do nosso site valetvplay.com, dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos aqui, né? Estamos gravando esse programa então, mas que na medida do necessário do possível a gente vai estar interagindo com vocês ali, encaminhando eventualmente para os nossos telespectadores, para os nossos participantes dessa bancada dessa terça-feira. Bancada especial dessa terça-feira, só de pratas da casa, formada com esse time especial de comunicadores da nossa TV São Léo, da nossa Vale TV, da nossa visão do Vale. Tem gente aí fazendo merchan do SK Idiomas. Cadê o banner da nossa Rádio Galera, Jairo Cuba? Muito boa noite. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, André, Bado e telespectador da Vale TV, da TV São Léo. Sempre uma satisfação estar com os amigos. Pois é, né? Tem que providenciar aí o bannerzinho da Rádio Galera. Na verdade já tem, viu? Só não está aqui comigo, mas tem sim. E uma satisfação sempre estar com os amigos. Vamos conversar um pouquinho, né? Sobre tudo que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas principalmente na nossa região. Ô Jário, volta o Gauchão ou não volta? Volta sim. O Everton Cury mandou mensagem ontem dizendo que o interior já tinha desistido do Gauchão. Não, mas a questão de uma hora atrás, mais ou menos, né, como você disse, estamos gravando aqui agora mais ou menos 15 horas, e questão de uma hora atrás eu falava com o assessor de imprensa do Grêmio, o Vitor Rodrigues, e ele me confirmava, o Grêmio vai para Criciúma, sim, né, provavelmente na segunda-feira, dia 13, e vai ficar lá durante alguns dias nessa intertemporada, né, nesse meio de ano, hein, mas já se preparando. O Grêmio pode fazer intertemporada? Pois é, né? Seria uma Grêmio temporada, na verdade. Mas com o intuito que ali nos últimos dias de julho ou na primeira semana de agosto tem assim o retorno do Campeonato Gaúcho, claro, de uma forma muito reduzida, alguns jogos, né, em questão de uma semana ele terminar, porque a CBF determinou o dia 9 de agosto como o retorno do Campeonato Brasileiro. O presidente da Federação Uruguaia de Futebol quer levar a Conmebol para lá, né? Transferir toda a nossa Libertadores da América para lá. O que tu acha, Jair? Tem sim essa possibilidade, é um estudo que tem ocorrido no último mês, mais ou menos, já surgiu essa possibilidade de todas as equipes disputantes da Libertadores da América, as 32 equipes, né, que estão disputando, todas ficarem concentradas no Uruguai, né, durante um determinado tempo, e aí, inclusive, com a imprensa, toda a imprensa que for cobrir a Libertadores lá, também ficar nesse espaço restrito, em hotéis, enfim, só fazendo esse trabalho. E conforme, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul temos o Grêmio e o Inter, inclusive no mesmo grupo, né? Disputando a Libertadores da América. Se o Grêmio ou o Inter ali na frente vierem a cair fora da Libertadores, né, a imprensa também já vai saindo junto, então, todo esse protocolo de cuidado. Mas é um estudo, é uma situação bem complicada, porque a gente sabe, a América do Sul toda, né? Então vão equipes desde a Venezuela, Colômbia, Equador, terem que todos fazerem esse deslocamento e com todo esse staff junto e toda a cobertura de imprensa, todo mundo lá para o Uruguai. É legítima a volta do futebol ou é forçação de barra, hein? Não precisa falar agora, vamos conversar, vamos puxar para essa conversa. Aí, Bado Jacob, André Rota também. André, muito boa tarde, noite, André. Boa tarde, noite. E aí, pessoal, tudo bem? Alles gut? Alles gut. O pessoal está aqui, inclusive, nos grupos, principalmente no grupo São Leopoldo Contemporâneo, o pessoal já está rememorando as fotos das antigas escolhas de rainha, do São Leopoldo Fest, né? Tô nesse grupo aí também. Tá muito bacana esse grupo aí. Sim, hoje foram postadas as fotos do tempo que a minha esposa foi a rainha, né? Olha. Tu deixou? Ela tem, claro, já estou autorizado. Ô André, eu gosto de ver aqui que é aquela esquina das flores, hein? A esquina das flores? Como é que é, Bado? Como é que é o endereço ali? Qual esquina das flores? Ali em São Leopoldo? Em São Leopoldo. Não, mas tem até hoje as flores ali.
Tem até, mas uma foto, coisa mais linda, cheia, né? É na esquina da Independência com a Presidente Roosevelt. Ah. Tem até hoje, naquilo ali, acho que uns 30 anos era um japonês que vendia flores ali. E alguém comprou o lugar depois dele? Como é que é? E aí tem uma senhora ali, não sei se aqui não, mas ficou tradicional até hoje, mas é assim, acho que durante 30, 40 anos era um japonês do Japão mesmo, japonês raiz, e ele vendeu aquilo ali, formou 2 filhos, um médico, outro, não sei o que, tudo vendendo as flores ali, e se caracterizou, era a esquina do japonês, antigamente, aquilo ali. É a esquina em frente ao Banrisul ali, né? Isso mesmo, Gerardo. Mas ainda é forrado de flores assim? Tem, até hoje eles vendem flores ali. Tem bastante. Até hoje eles vendem flores ali naquela esquina ali. E ficou tradicional. Qual é o varejo mais histórico da cidade, hein? Que já não existe mais, hein, Bado? Olha, São Leopoldo teve vários, assim, acho que o mais famoso de todos foi a Casa Mena. Eu acho que é o mais famoso. Até eu tinha a Casa Mena. Quase centenária Casa Mena, né? Que era nessa esquina, né, Bado? Exatamente, o prédio deles ainda, da família dos sócios, e a Casa Mena, Rodrigo, era assim, talvez assim, era parecido com a Casa Carvalho aí de Novo Hamburgo. Casa Cavazotto? Casa Cavazotto, perdão. Casa Cavazotto. A Waterman em São Leopoldo também, né? Teve não, mas a gente acha que assim, se refere mais a lojas, né? Tá bom, a loja sim, loja é a minha. E tinha, então a Casa Mena tinha, além tinha um setor muito forte de esportes, tá? Um departamento de esportes, era Mena Esportes, eles tinham eletrodomésticos, eles tinham vestuário, eles tinham móveis. A Casa Mena era um grande magazine, assim, à frente do tempo deles, e eles fecharam, como se diz, porque não teve sequência, os filhos não quiseram continuar, mas tem tudo isso. Simplesmente fecharam as portas. Fechado. Fecharam com dinheiro em caixa, com patrimônio, com estoque, e continuam todos os patrimônios deles, ou existe uma empresa, uma holding que controla esse patrimônio empresarial, mas ficou, Casa Mena, eu acho assim, que foi assim a mais tradicional e quase uma referência comercial que ficou para a história de São Leopoldo. Assim que eu acho também E hoje eu acho que dos remanescentes, né, Jair, né, ali o Feldman, que também Ferragem Feldman. Que está em atividade a 1000 pelo Brasil, hoje já está na 4ª geração de Feldman, hoje é o guri do Ricardo. O Felipe ali, né? Felipe, filho do Ricardo, que já era... Então, mas não tem mais as mesmas vitrines de Natal. Não tem, eu acho, não tem mais. Não tem mais. Que era uma sensação, né? Anos 80, era um ponto turístico, né? Ponto turístico. Natal, né? Isso mesmo. Até isso que hoje também, né, o Bado, a gente até, o André, ao final do ano, levou o Paulo lá da Heinz, né, da Heinz Beer, né? Sim, isso. E ele, hoje se modificou um pouquinho essa questão do Natal, da decoração e tal, em São Leopoldo também. E as lojas antigamente tinham muito disso, de todas terem a sua decoração própria. E o Feldman fazia quase uma vitrine viva, né? Claro que não era bonecos e tal, mas para sua época, naquele momento, chamava muita atenção. Então tinha essa... Tudo cheio de luz e animado, né? Uma atração turística, né? Até essa semana, Rodrigo, foi interessante essa tua observação, que eu acho que até a gente pode linkar com outro lance aí, e isso o André pode nos subsidiar mais, porque ele está no dia a dia dessa questão aí. Semana saiu aí, alguém fez uma postagem aí sobre valores, os preços dos aluguéis, principalmente na área central, e aí vem aquela nostalgia, em 1945 tinha as lojas, estão fechando tudo, não adianta, está fechando tudo, em todo lugar está fechando tudo. E uma coisa assim que o centro de São Leopoldo hoje, olha, vai ficar só os grandes magazines, e olhe lá, viu? O preço que está os aluguéis no centro de São Leopoldo foge da realidade de mercado. E não só mais na Rua Grande, né?
Exatamente. Antigamente era tudo ali. Hoje em dia, as ruas laterais, as transversais, todas. Não tem. Qualquer empreendimento que não seja assim de uma grande loja que pode abrir uma filial ali e aguentar 2 anos para, nem algumas fazem, mas ninguém hoje segura, arranca uma loja de médio ou pequeno porte e segura a onda com os valores de aluguéis que estão em São Leopoldo. E a gente vê isso também, né, Nebado, André, Rodrigo e telespectador, no próprio shopping, né? O shopping, ele não consegue, em momento algum, ter os 100% de ocupação dos seus espaços ali para lojas, enfim. E é algo que, claro, nesse momento mais ainda, né? Mas mesmo antes da pandemia, já vinha com sério problema de várias lojas dentro do shopping estarem deixando, saindo dos seus espaços, porque os aluguéis, enfim, o custo era muito alto para manter. Mas é um fenômeno quase regional, né, Jairo? A gente tem uma situação econômica regional diferente, né? Não, e assim, até em relação ao shopping de São Leopoldo e até de Novo Hamburgo, vamos combinar, é muita pretensão chamar ali de shopping, né? Claro. Nós estamos mais ou menos que nem o Marciano chamar a Mariluz de Cancún, sabe? É mais ou menos assim, eu faço uma analogia. É um hipermercado com algumas lojas. Exato, então a gente tem essa pretensão, esse é o bairrismo. Mas foi o primeiro do Vale, né? Aliás, eu acho que depois de Porto Alegre, acho que Caxias tinha Iguatemi, e foi o Shopping Sinos Shopping, né? Foi um empreendimento do seu Modesto Salvetti, que era o dono ali da Plastisul, uma das empresas mais sólidas na área de plástico, assim, uma empresa ponta aqui no Rio Grande do Sul, o italiano Modesto Salvetti, e aí ele botou na cabeça, alguém induziu ele, eu vou dizer assim, que seria um grande empreendimento o shopping em São Leopoldo. Ele criou aquele shopping, fez aquela construção, assim, uma coisa ousada, isso é coisa de 30 anos atrás, e nunca se viabilizou. Nunca se viabilizou, assim, em escala de shopping, alguma coisa assim, tanto que foi um prejuízo. Meus antigos professores do Frederico Schmidt, que é ali na esquina da Escola Técnica Frederico Schmidt, onde eu fiz o meu ensino médio, o segundo grau da época, né? Que não me ouçam, mas muito matei aula para ir para o shopping. Pois é, mas o que eu fazia no shopping? Não é exemplo isso para quem está assistindo. Fala, André. Assim, eu vou dar minha opinião sobre isso, eu já falei em vários fóruns. Eu acho que, infelizmente, a degradação do shopping, ou do que deveria ser um mini shopping, que é o Bourbon de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, está muito atrelado à condição socioeconômica da população, né? O shopping perde a sua razão porque a população, principalmente em São Leopoldo, qual que é o tipo de comércio que mais cresce em São Leopoldo? Loja de R$1,99 e menos de R$10. Então, esses negócios estão, se vocês olharem a Independência hoje, tem pelo menos 10 pontos comerciais com esse tipo de negócio. Mas então, vai em cima do que tu disse, né, André? É do poder aquisitivo da população. É o que o povo está podendo a defesa investir. Que transforme no cabelódromo o shopping de São Leopoldo, então, é isso? Daí vai. Não, sobre o camelódromo eu já dei minha opinião aqui em vários fóruns da cidade. O camelódromo, para mim, São Leopoldo tinha que construir uma nova rodoviária, sendo um grande hub, um grande terminal, e o segundo andar está com todo o comércio popular. Inclusive, os angolanos, todos deveriam ter um espaço lá. O shopping, eu não sei, eu gostaria que não fechasse. Eu acho que a gente tem que lutar para que São Leopoldo tenha mais emprego e que aumente a renda e as pessoas possam gastar e viver e gastar mais no shopping. Claro que não é muito rápido, mas eu acho que a primeira providência que deveria ser tomada para quem faz a gestão, acho que é o Zafari, né, que controla, que faz a gestão do shopping de São Leopoldo, não sei se é o caso aí de Novo Hamburgo. A primeira coisa que deveriam fazer era tirar o nome de shopping, coloca um centro de compras, que ofende assim sabe, dá essa realidade. E tem uma coisa, André, assim, sabe que eu não consigo ver essa questão do shopping ou de alguns setores do comércio de São Leopoldo, assim, a questão econômica da cidade ser tão determinante na questão de não emplacar o shopping ou outras lojas,
Porque tem poder aquisitivo em São Leopoldo, o problema todo é que não se tem atrativos. Porque o poder aquisitivo de São Leopoldo, 80% vai para fora de São Leopoldo. Infelizmente, não. São Leopoldo tem cada vez menos poder aquisitivo. Isso é demonstrado pelo censo do IBGE, por números, e o fato, isso é tão fato, que e aí, claro, o que tu está falando tem razão. Existe poucas pessoas com poder aquisitivo e as poucas que existem não consomem em São Leopoldo. Mas um fato disso é o seguinte, o primeiro restaurante... Vocês sabem qual foi o primeiro restaurante que fechou as portas em São Leopoldo agora durante a crise? Zero. Por quê? Zero. Ah? E por que será? Porque, mas assim, para ele tem público. O problema todo é que o público de São Leopoldo não precisa. Claro que tem. Se tivesse, claro que fechar. tem. Claro que tem. Tem público sim, eu vou um pouco na linha, Bado, eu vou um pouquinho na linha um pouco, não, bastante na linha do André, na verdade, porque eu tenho visto isso mesmo, eu concordo contigo que tem pessoas, e felizmente, ainda bem, né, que bom que todos tivessem um poder aquisitivo relativamente alto, ou, né, de forma tranquila poder ter a sua vida, mas que São Leopoldo tem pessoas que realmente tem uma parte da população que tem esse poder aquisitivo, que poderia tranquilamente consumir no shopping, poderia tranquilamente estar diariamente num Vero, mas que mesmo essas pessoas, nesse momento, o que estão fazendo, e até antes disso, já estavam segurando. Mesmo, eu acho que o André mais ou menos, indo nessa linha do André, a grande maioria não tem esse poder aquisitivo, e os poucos, ou a parte que tem, está segurando o que pode, porque sabe que a gente vive uma crise real, não adianta. Eu preciso daí discordar de vocês, tá? Acho que não segura, de ti pelo menos nesse ponto, acho que não segura. Gasta de outras formas. Sempre racionaliza evidentemente os seus gastos. Mas faz 1 mês e meio, estava em Gramado num sábado e encontrei 2 famílias importantes da nossa São Leopoldo, uma num almoço, com toda a família num restaurante bacana, legal, de Gramado, de um amigo nosso lá, e a outra passeando no centro de Gramado, tá? O pessoal tá escolhendo bem onde gasta, e às vezes quem tem dinheiro exatamente porque sabe cuidar do dinheiro, né? Mas daí, assim, até para reforçar... Às vezes um restaurante bacana, assim, ele serve muito para quem quer ascender a ser um bacana, né? Fala, também. Mas assim, a questão, assim, até para aumentar a possibilidade de reflexão sobre isso aí, eu não vejo assim. Quer ver? Vamos pegar um domingo, vamos isolar a pandemia do coronavírus agora, que até deixou tudo mais confuso. Mas se tu pegar assim em São Leopoldo, André, tu que é desse ramo aí, quantos restaurantes nós tínhamos ou nós teríamos aberto assim com potencial de público, esse público que consome, que frequenta restaurantes e tudo mais? Nós tínhamos ali o Schneider, né, que está sempre lotado. Tem o Paçoquinha, também está sempre lotado. E o que mais que tem? Não tem mais nada. E aí tu vai no restaurante, em Canoas, tu acha um monte de leopoldense. Tu vai no restaurante de Novo Hamburgo, tu acha um monte de leopoldense. Eu acredito que em algumas coisas, claro que a crise econômica está aí, mas tem muito potencial de consumo em São Leopoldo aqui e é pouco explorado. Mas eu acho que mudou o perfil também do que tu buscar no domingo, né, o Bato? As pessoas vão muito, dão uma subidinha aqui, vão a Dois Irmãos. Isso, exatamente. Vão a Morro Reuter, a Santa Maria do Herval, vão a Taquara, tem ali o Topodídio, vão a dar um pulo em São Francisco de Paula, dão um pulo em Porto Alegre, vão bastante a Porto Alegre, dão uma passeada. E uma outra coisa, André, e aí eu falo isso assim... Desculpa, Bado, esse intercâmbio de pessoas, né? Pô, como você acabou de dizer o Schneider está sempre lotado, o Paçoquinha, são pessoas que também são de outro lado, não é a população de São Leopoldo que está indo lá lotar o Schneider e o Paçoquinha. Porque tem as pessoas que estão na BR, estão vindo, estão passeando, assim como os leopoldenses que podem vão para outros locais. Isso a gente sabe. Mas assim como o Jairo Cuba vai todo fim de semana para Imbé, por exemplo, lá para Barra. A gente encontra ele na Barra lá.
eu não sei se é exatamente isso que o André quis dizer, ou que eu compreendi, mas que a grande população... É lógico que tem pessoas, né, infelizmente, muito abastadas e com muito recurso em São Leopoldo, mas é uma O minoria da André minoria, sabe, vamos ser viu? Na bem honestos. República, a República das Cervejas continua sendo ponto de encontro desse pessoal, viu, Jaime? Ah, não, Não, lá a gente sabe, lá tá bem. Lá tá bem. Dinheiro Não, rola. não, mas tu quer ver uma coisa até em relação à é. República da Cerveja? Tu quer ver? Eu fico muito à E vontade, porque pronto, não é agora igual. começou a puxação de Não, saco. Cuida o que tu vai falar. Não, eu Terminou o fico muito à programa agora. vontade, por causa que seguidamente eu observo isso aí, sempre observei e reconheço isso, e isso tem que ser divulgado sempre. Você quer ver uma coisa? Um dos fatores também que em São Leopoldo tem, a gente tem muito, assim, vamos pegar na questão da gastronomia, tá? Acho que a gente está até... tem muito restaurante com preços razoáveis, mas esse restaurante, assim, um pouco mais, um ambiente, um setor gastronômico um pouquinho mais incrementado, eles são muito salgados nos preços. E aí o André da República, eu já falei isso e não tem, falo isso com justiça. Ali no André, tu tem um ambiente maravilhoso, tu tem um serviço maravilhoso, tu tem um atendimento maravilhoso, tu tem um produto dentro daquilo que eles propõem maravilhoso e tu paga um preço civilizado. São Leopoldo, É eu muito sou um cara... barato comer aqui, viu, Banto? É muito exatamente. barato comer em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Então, Mesmo que a gente, né, sinta caro, mas se tu olhar para Porto Alegre, ou sobretudo São Paulo, Rio, é muito barato, se come bem, né? Né, André? então assim, é complicado, mas com certeza a questão econômica ela tem muito a ver com isso aí tudo, não tem nenhuma dúvida também, concordo com vocês nisso aí. Assim, ó, vocês estão certos sobre esses pontos de vista, mas assim, o número não tem como mudar, tá? Eu estou até pegando aqui da internet para dar um número mais atualizado para vocês. Mas a receita per capita de São Leopoldo, na verdade, assim, né? A receita per capita de São Leopoldo é maior que a de Novo Hamburgo. Só que a população economicamente ativa de São Leopoldo é praticamente 40 mil pessoas a menos que Novo Hamburgo. Então, isso gera uma distorção muito grande nesse número. Mas, André, que número é esse, André? Que número é esse? Assim? O site do IBGE, eu posso... Depois eu mando para você certinho, tem aqui... Não. Mas assim, como assim 40% ativa? 40 mil pessoas... A massa de pessoas a menos. Sim. A população trabalhando. de São Leopoldo é menor do que a de Novo Hamburgo, é isso que o André está dizendo. Não. É pessoas trabalhando, né? Trabalhando, desculpa. Isso, pessoas trabalhando. 40 mil a menos. Tem massa de trabalhadores maior em Novo Hamburgo, em 40 mil postos de trabalho. Não quer dizer que as pessoas não trabalham em São Leopoldo, tá? Quer dizer que tem talvez menos trabalho formal e muito mais gente vai para outras cidades trabalhar. Isso, estou só falando de dado Não de quer dizer que eles IBGE. não gastem em São Leopoldo depois. Sim, não gastam, mas não quer dizer isso. E São Leopoldo é o pessoal que vai para o frigorífico Nicolini, lá em Farroupilha, trabalhar, ou que vai a Porto Alegre trabalhar, ou que trabalha em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. A gente tem os dois lados, tá? Esse é um fator, sim, que ajuda, na verdade, a economia local, né? Porque mesmo que a pessoa trabalhe em outra cidade, a cidade de domicílio é um ponto importante, principalmente para o turismo noturno e final. Só que São Leopoldo tem muito do inverso, né? O Tecnocinos hoje tem, em média, por números assim estimados, pelo menos, pelo que se fala, né? Pelo menos 4 mil pessoas trabalham no Tecnocinos e não moram em São Leopoldo. A gente tem isso até foi falado ano passado dentro da CIST por vários diretores e saiu no boletim socioeconômico, né? Os valores de aluguéis hoje em São Leopoldo, residenciais, são 30% mais caros que Novo Hamburgo. Então, isso gera um ambiente, e aí vou corroborar com vocês essa história da economia, né? A gente pode falar que não existem opções para público de média e alta poder aquisitivo em São Leopoldo. Mas, por outro lado, isso não existe porque o público também não prestigia. Se existe esse público, ele não prestigia, mas na sua verdade não existe esse público. Né? Porque senão, se existisse esse público, todo mundo frequentaria. Mas é competência, né, André? É competência.
Só para fechar o exemplo, a mesma coisa que o pessoal me cobra é o seguinte: por que tu não abre um restaurante alemão em São Leopoldo? Fala, eu não abro porque não tem público. Tem público, entendeu? Exatamente. Então não tem pode público. brigar com o mercado, né? Não, mas é competência. O André traz gente de Porto Alegre para a República da Cerveja. Isso é competência. Sim, a gente sempre tem Ele casos, retém gente que trabalha em Tecnocinos para ir lá fazer seu happy hour ou passar sua noite. Isso é competência. Mas assim, se tu botar entre prós e contras na balança, né, o que fica realmente entre o número de IBGE e a realidade econômica real, que é o que a gente vê, é que Novo Hamburgo tem muito mais pessoas, muito mais opções, muito mais pessoas com poder aquisitivo do que São Leopoldo. Tu tem muito mais opções culturais, opções. Novo Hamburgo tem um teatro da Fevale, que tem espetáculos. Novo Hamburgo não, São Leopoldo não tem. Mas eu ia Novo dizer Hamburgo... isso, André. Então, a competência, claro... de atrair e depois de manter, reter, ela está diretamente ligada à competência da massa crítica de um lugar. A massa crítica que constrói isso. Então, por exemplo, quando tu tem empresários do ramo da construção civil que pensam em construir uma Maurício Cardoso e seus arredores, tu sabe que ali não vai se desenvolver nada além de um público como esse, que tem um ticket médio sempre muito bom. O Morro do Espelho é isso. Alguém enxergou e caminhou isto. Então, o Morro do Espelho tu esquece, porque o Morro do Espelho agora, dentro de todas as brigas e do plano diretor, o Morro do Espelho a tendência é um bairro 100% residencial. São Leopoldo tem que caminhar para isso, né? São Leopoldo tem que entender as suas vocações e construir esses caminhos. É uma cidade belíssima, com um patrimônio histórico riquíssimo, que ao contrário de Novo Hamburgo, ele não é totalmente concentrado, né? Isso é um problema, mas também é um caminho bom. Tu tens ali lugares como a Faculdade Zeste, que é um belo no patrimônio, como o Colégio Me Ajuda São João, né? São José, perdão, nossos irmãos leopoldenses, por não viver o dia a dia assim na cidade, para mim é um pouco mais difícil. Tu tens a feitoria com alguns casarios também muito valorosos. Tu tem um centro da cidade que, olha, se tirar aquelas placas e botar uma tinta ali já muda a fachada. Então, São Leopoldo precisa se enxergar como uma cidade que tem um grande potencial para atração e retenção. Agora, não adianta só ter o patrimônio e valorizá-lo. É preciso ter a inteligência de negócios para retê-lo realmente, né? É ter uma República da Cerveja, é ter o que faz Poxa, olha que bela visão que tem um Kronher, né? Que lá atrás, à beira da Unicinos, construiu aquele patrimônio e junto com ele depois já foi Colos, já foi a pizza, já foi uma série de outras atividades. Ou uma Schneider, que compreendendo o movimento da cidade, como a cidade caminha, construiu aquele, sem dó nem piedade, aquele baita empreendimento lá. O empresário precisa enxergar isso. Mas assim, eu juro que até fico um pouquinho confuso assim nessa questão. A gente tem que pegar a maior parte do tempo que não existiu a pandemia e em algum momento isso aí vai terminar. Mas tu sair assim na sexta e de noite, sexta e sábados à noite, até às vezes até domingo, para pegar assim os dias né, de caixa alta. Os bons estabelecimentos de São Leopoldo, a gente está se detendo um pouquinho mais na questão gastronômica, né, que acho que é uma referência interessante, todos eles estão com um bom público e lotados. Sabe? E público consumidor que gasta. Mas são dois fenômenos, né, Bato? As pessoas primeiro precisam entender que tem diversificação hoje. Muita diversificação. Na cidade e na volta da cidade. Segundo, o que era os anos 70 e anos 80 não volta. Aquilo era um momento da Unicinos bombando, de muito emprego, de um valor um pouco melhor. Tinha muita fábrica em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo não tinha o que fazer, todo mundo ia para São Leopoldo. Pô, eu não sei como está o Capri hoje, mas é uma instituição da cidade. Tirolesa, uma instituição da cidade. Né? Fechado. Pois é isso. São instituições que acabam se perdendo no meio da história, mas na minha época de Unicinos, vai lá, 1994, o point era Capri para um lado e de noite era Pizzaria Kronher.
Mas isso vai se renovando, né, Rodrigo? Em qualquer lugar do mundo, né, Bado? Eu acredito assim, que São Leopoldo, essa transição de São Leopoldo, primeiro que São Leopoldo, eu vejo assim que tem que se enxergar como ela é. Primeiro que São Leopoldo nunca foi essa coisa toda, viu, André? São Leopoldo nunca foi essa, é mesmo. São Leopoldo nunca foi isso aí que te veio. Não fala de São Leopoldo que eu sou bairrista. Não, eu não entendi, Bado, de que lado tu tá, Bado. Não, eu estou dizendo assim, a primeira coisa que São Leopoldo tem que reconhecer é a realidade dela. Nós nunca fomos uma, sabe? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos grandes fábricas. Então, assim, se a gente pegar a questão, ela é mais macro. Pega o Amadeu Rossi, quando eu cheguei em São Leopoldo para estudar, aqui em 1980 e alguma coisinha, São Leopoldo, o Amadeu Rossi tinha 5, 6 mil funcionários, não era isso aí, Jairo? O Amadeu Rossi ele foi se definhando, não tem nada a ver com a cidade, com administrações de 30. Isso aí tudo é gestão, ou falta de gestão. Mas em decorrente do Amadeu Rossi, eu te cito 10 empresas. E as coisas vão se transformando, né, Bado? Não, e o Amadeu Rossi. Se transforma. Então, assim, nós temos 2 empresas em São Leopoldo, a Amadeu Rossi, uma empresa muito mais antiga, e a Steel, que geraram praticamente 70% do parque metal mecânico de São Leopoldo, são oriundos de pessoas que saíram dessas empresas. Então, essa mutação aí, e essas empresas... Está renegando o histórico valoroso do Gigante do Vale, do Clube Passaporte. Como é que era outra federal ali na frente do Gigante? Como é que era o nome daquele outro? Era o bailão da Charlau, né? Era o bailão da Charlau? Gigante do Vale? Eu não sei porque eu nunca frequentei esses lugares. O André esses dias se entregou aí. Não, quem é que se entregou esses dias para nós aqui que via? Mas assim... Oi? Bado, tu sentiu a maldade do Rodrigo, né? Bado, deixa eu ponto e o seguinte, eu acho que São Leopoldo foi muito pujante, principalmente quando a gente pensa em cultura, né? Eu vou botar cultura agora, bares, restaurantes e tudo que tinha de atrações noturnas. A vida noturna de São Leopoldo teve uma época que era muito forte. Sim, né? Era referência no estado, né, Jair? Mais de 20 anos. E tu que não foi pujante. Eu vou te dar um número que vai te demonstrar como foi pujante, entendeu? E como hoje nós não somos anti a Novo Hamburgo. Quantas pessoas cabiam dentro do Factory e do Manara, que eram os 2 maiores lugares de São Leopoldo? Quantas pessoas cabiam? Eram mais de 1.000 pessoas. Não, e ao mesmo tempo, eles operaram juntos ao mesmo tempo, né? Na mesma época, né? São contemporâneos. Né? 500 pessoas e o Manara em torno de 1.000. Vamos fazer uma conta por baixo, tá? 2.000 pessoas. Acho que isso é do PPCI, viu, André? Mas vamos falar por baixo. É só o número do PPCI, a explosão era bem maior, viu? Então só vamos falar por baixo assim o seguinte: 2.000 pessoas São Leopoldo chegou a ter em 2 locais de noite. Tá? Hoje São Leopoldo não tem nenhum local que caibam mais de 400 pessoas. Nem a Joy? Talvez só a Joy, né? Mas se tu olhar hoje, São Leopoldo não tem, em sua noite total, talvez não tenham 2.000 pessoas circulando pela Independência. E digo mais, então isso foi uma mudança econômica? Tá. Novo Hamburgo tem 2 casas noturnas hoje que colocam as mesmas 2.000 pessoas, que é a Farm e a 3. As pessoas que saíram de São Leopoldo foram para lá, é o público flutuante, André. Tá, mas não é só por fato de ser... Não, mas nós tivemos na mesma época um lugar ali em Portão, né? Como é o nome, me ajuda? Eu sei. Save, né? Save? Sim. Eu não me lembro, mas eu sei qual é o lugar. A Save cabia 4.000 pessoas. Mas por que parou? É modinha, isso aí é moda, isso é cíclico, né? O Jairo gostava do Clube Ipiranga lá. Ele tá te zaricando contigo aí, Jairo. Não é perto da tua casa o Clube Ipiranga, Jairo? Bado, tem razão. Da Sociedade Ipiranga. Não é perto da tua casa? É quase do lado da Sociedade Ipiranga, mãe. Não dava um baile bonito lá, Jairo? Não sei porque eu nunca cheguei a entrar. É a famosa UTI. Ali é conhecido como UTI. É a última tentativa dos idosos.
O Rodrigo ele quer me pegar em alguma, né, Roberto? Tá cheio de maldade. E o clube do Sargento, é do Sargento? Como é que é? Ali é o Ale. Ali, os clubes do Sargento tinha. Nunca entrou, Jairo Cuba? Também não. Não, então já é O máximo que eu frequentava era São Leopoldo. Jairo, tu não viveu, então, é isso? Largar ele a pé no centro de São Leopoldo, se perde. Não, o máximo que eu frequentava era o Aimoré, que tem o Cádiz. Cádiz, né? Ô, Jairo, se tu não te jogar num desses, eu vou começar a subir a Avenida Parobé. Te atraca num desses aí. Fora do ar a gente conversa, que a dona Andressa tá próxima, daí a gente não pode falar. É por isso que foi antes da vida de casado, daí tá valendo, Jairo. Tá certo, tá certo. Tá bem. Não, mas Fala, só ia dizer ali que realmente o Ipiranguinha é conhecido como UTI, a última tentativa dos idosos. Morreu ali, dali pro balão de oxigênio. Ali é pontuação, o Bato. Ô, Bato, essa semana, ontem, né, mais conhecido como ontem, hoje é terça-feira, a coluna da Jane Guerra, ela deu destaque para a recuperação judicial da Radan, né? A Radan é uma empresa ali Radan é porque é Daniela e Raul, né? A Daniela, que é a origem da Radan as lojas Leila Calçados, lembra da rede Leila Calçados? O Raul é genro dessa turma aí e fragmentou a loja, as lojas dele aí. Mas é uma loja, tem acho que 12 ou 11 filiais, até nem sabia que eles tinham tantas filiais assim. Mas é isso aí. Mas é uma loja que já vem, os caras já vêm apertados há mais tempo, se investiram muito em patrimônio, descapitalizado, e aí a consequência é essa, tu fica sem lastro nenhum para segurar a onda nesses períodos aí. Mas a recuperação judicial ela é uma ferramenta importante para a empresa que quer dar a volta, né? Exatamente. Ela ganha um fôlego bom, né? Ela substitui, assim, ela fica no meio termo entre a concordata e a falência. Uhum. Hoje a gente não existe mais a figura da concordata, né, Rodrigo? Então, que sim, era uma sentença de morte, né, mano? A concordata era praticamente uma sentença de morte. Os caras tinham tentavam uma sobrevida, mas eu vi empresa, até na época que eu trabalhava nessa área de consultoria empresarial, eu fiz consultoria para empresas e até assumi assim, algumas empresas em concordata que conseguiram fazer um alinhamento, um ajuste econômico, principalmente financeiro, seu fluxo financeiro, empresas que estavam viáveis economicamente e na questão financeira às vezes estava esnucada, como se diz, mas essa recuperação judicial, então ela entrou nesse vácuo aí entre a falência e a concordata. E não sei nem quem é que foi nomeado para ser o gestor dessa recuperação judicial, mas a gente o próximo lamenta, passo, né? Depois de aceito pelo juízo, aí vem o administrador judicial, né? A designação do administrador judicial. E eu acho que o André pode me ajudar no socorrer isso aí, talvez, assim, lojas aqui de São Leopoldo, que tem até, assim, uma amplitude maior do que a lei município, acho que a Radan era uma das únicas, se não a única, né, André? Era, não é, ainda. A única loja maior que tu fala? E até com filiais e tudo mais, né? Que tem origem em São Leopoldo. Eu acho que sim, eu acho que é a única. No comércio, é improvável. Então, mas é um fato, e essas empresas, algumas já vinham no sufoco, e aí essa questão de fechar, ficar fechado, aquela coisa toda, vai agravando e às vezes tu está empurrando há 2, 3, 4, 5 anos, Rodrigo, e dá um baque desses aí, tu não tem mais como nem fechar o buraco de ontem. Fecha um buraco de ontem, abre 2 hoje, e assim vai levando, na expectativa. Eu também quero fazer uma... Agora eu vou falar um pouco em nome da classe empresarial, tá? Cuidado com a tua fala, Bado, e também a tua é uma fala correta, mas ainda moderada.
o problema de muitas falas de muitos políticos, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Sim. Dessa história de empresas que vinham mal e que durante o Covid só vão fechar porque já vinham mal. Tu tem empresa, né, Bado? Mas muitos administradores públicos não têm empresa e acham que ter uma empresa o empresário consegue tirar todo mês 100 mil reais de lucro e todo ano 1 milhão. Não existe empresa, ou a grande maioria das empresas, médias, pequenas, o que tira da sua empresa é o seu sustento. Nenhuma empresa tem condições de ficar 4 meses fechada sem que isso cause praticamente uma falência. Quem não está falindo, e aí eu me coloco nesse grupo hoje, é porque simplesmente está deixando de pagar as contas. Essa crise... talvez difícil faturar, né, André? Talvez um pequeno... Viu, André? Mas assim, até porque também eu estou aí na batalha e, por exemplo, Sim, mas deixa eu só... perdão, eu achei que tivesse concluído. O pensamento. É sabido que empresas trabalham quantos meses por ano para pagar impostos? Sim, quase 5 meses. Então vamos fazer uma conta rápida. Se eu com a minha empresa, eu trabalho 5 meses no ano para pagar impostos e estou há 4 meses fechado, como é que as empresas vão sobreviver? Todas vão fechar durante a pandemia. E não adianta a gente dizer que é por culpa do passado. Não, é por culpa do presente. Ninguém tem condições de segurar um caixa, uma empresa, com 4 meses. Todo mundo já demitiu e vai demitir o que dá. E se a gente não conseguir empréstimo, todas as empresas vão fechar. E o culpado é o Covid. Não adianta a gente dizer que não. Não, mas assim, até assim, a questão que eu falo falasse que alguns políticos, ou boa parte dos políticos, falam que... Acho que boa parte dos políticos nunca tiveram CNPJ para tocar, tá, Bado? Não, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Aqueles carreiristas, principalmente, né? Mas o que acontece, assim, nessa questão pontual das empresas... Se o André prestou atenção, eu falei, a coisa... Se uma empresa já vem, né, no dia a dia, como é a maioria das empresas brasileiras, que estão ali batendo o braço no balcão, disputando o cliente na calçada, a maioria das empresas brasileiras vem nesse ato heróico aí na batalha. Então, um problema que nem esse do coronavírus, que afetou vários setores da economia, talvez o comércio, onde está incluído essa loja, e tantas outras aí, gastronomia e tudo mais, claro que pega de cheio isso aí. Mas o que eu vejo assim, André? O que eu vejo nessa questão toda aí? Foram criados mecanismos. Agora de manhã, o presidente Jair Bolsonaro, com Covid, dando entrevista, ele disse que o governo repassou 1,5 trilhão para a iniciativa privada. Eu não consigo entender onde é que está esse 1,5 trilhão. Ele falou, não sei se chegasse a ver o negócio dele ali. Então não tem assim, e não é nenhum favor. A maioria dessas linhas de crédito aí tu vai ter que pagar mais adiante. Não, mas tudo bem, só um pouquinho. 1,5 trilhão, quanto representa isso? A gente acha que 1,5 trilhão é muito dinheiro, mas que isso tenha chegado para as empresas, quanto isso representa? Isso representa, olha, vou chutar, não dá o PIB de um mês das empresas do Brasil. Não dá arrecadação. Ano passado o PIB brasileiro foi 5 trilhões, então é 25% do PIB brasileiro de 2019. Então, mas no pacote que ele repassou, ele também está contando todas as isenções, todas as postergações. Entendeu? Isso é complicado. Sem as empresas arrecadarem nada, né? Esse é o problema. Porque tem esse repasse sem nada de arrecadação. Mas também é outra coisa que a informação não é assim. Ontem, no mês de junho, por exemplo, deu 10% a mais de geração e de arrecadação do que junho de 2019. Saiu ontem de noite a informação das secretarias de Fazenda. Nunca foram geradas tantas notas fiscais.
Então... Mas tem que ver em que setores, né, Badô? Tem que ver os setores, porque não é venda isso de não veículo. é geral. Se fosse simples assim, não estaria tendo a quebradeira que está tendo. Mas assim, tu quer ver uma outra coisa, gente? Eu vejo assim que está existindo um exagero, talvez, na questão do controle público, dos entes públicos do coronavírus, e também está existindo um exagero, e as estatísticas e os dados oficiais vão comprovar ali na frente. Não é tão grande assim a tal da quebradeira. Não é tão grande. O próprio IBGE não é, André? Aonde que tem? Não, mas não é tão grande. Assim, aqui em São Leopoldo, assim, ó, quem é que gera emprego? As indústrias todas estão funcionando. O grande comércio... Quer falar da quebradeira em função dos empregos gerados ou em função da quantidade de empresas? Porque aí tu está indo justamente na fala que tu te contradiz. Não, mas tu está indo numa linha muito legal, que é o seguinte: as grandes empresas não quebram porque recebem mais dinheiro do governo e elas têm uma massa de empregados maior. Mas não é assim que funciona a economia. As grandes empresas não representam não é quem mais maior... emprega. É quem... Exatamente. O povo vai muito bem, obrigado, porque Dona Estil, Dona Gedori e as grandes empresas, de uma certa maneira, estão bem e pode ser que até estejam aumentando os seus parques fabris. Mas a cada 5% de empregos que essas grandes empresas geram, que dá uns 300, 400 postos de trabalho, fecharam 20 ou 30 microempresas que geravam essa mesma quantidade de postos de trabalho. Eu vou usar um exemplo bem básico de um casal, André, desculpa, te cortei, que são diretores do Grêmio, tá? Eles têm escolas, tem 3 escolas, uma em Caxias, uma em Novo Hamburgo e uma em Porto Alegre, de cursos, né? São escolas que dão cursos, enfim, variados. E, ao todo, eles têm 32 funcionários, se eu não estou enganado, nas 3 escolas. O que eles, com essa situação toda, mesmo com alguma coisa de curso online que eles estão tentando manter, enfim, eu falei foi no sábado, isso, com a esposa, né, com a diretora do Grêmio. Ela disse: se a gente ficar mais um mês nessa situação, eu não tenho mais como segurar ninguém. Ela disse: no mínimo de 15 a 20 funcionários eu vou ter que demitir porque a gente não tem mais de onde tirar. Ou seja, e vai ao encontro do que o André está dizendo. Uma coisa é uma Estil, uma Gedori, uma grande empresa que a gente sabe historicamente tem os seus recursos, tem a sua base, o seu caixa muito bem estabilizado. Agora, o Jairo Cuba com uma empresinha, o André lá, né, que tem a sua empresa, enfim, é outra estrutura, é outra realidade, e aí poder manter isso não é simples. E corroborando. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa de maneira diferente aqui. Quer ver uma coisa? Assim, o que eu me detenho, que o problema é muito grande. Eu estou sendo prejudicado, o Rodrigo está sendo, tudo está sendo, cada um na sua realidade. Só que eu acho assim, que a gente não pode simplificar e colocar isso como o problema. O coronavírus, ou essa questão assim, está sendo um divisor de águas. E mesmo estatisticamente, eu vou dizer assim, eu trabalho em cima de uma questão científica. Ainda não aconteceu o pior grande número de... ainda, né? Exatamente. Então, isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda. Mas isso se todos, principalmente a saúde, sabiam que o Rio Grande do Sul, a região sul do país, o grande problema seria a gente parou em 15 de março. Tava um calorão, era verão ainda. Tanto que no início, até final de abril, os casos o Rio Grande do Sul era o estado que tinha casos. Se falava, não, aí já pode retomar praticamente tudo, porque nosso estado está muito bem. Poxa, a gente vem de 3 meses parado, 3 para 4 meses, sendo que 2 meses e meio não tinha, na minha visão, pelo menos, a gente ficou parado praticamente sem motivo. Mas isso a gente está dizendo, agora. Essa pandemia atacada da forma que atacou agora.
Não, mas isso a gente está dizendo o Nordeste agora, né? e o Norte estava quente e teve os casos, né? Não foi esse exatamente o parâmetro. A gente sabia que ia ficar pior com a chegada das doenças pode ser, Rodrigo, mas com todas as que vêm seguidas, a gente não precisaria, na minha visão, pelo menos, ter... Se o grande problema nosso está sendo agora. Pois claro que provavelmente difícil, nós já tivéssemos lá 7 mil vidas perdidas que o Ceará teve, as 10 mil, 11 mil que o Rio de Janeiro teve. É difícil fazer. E o C não existe, né? Não existe. Eu acho que não é tão difícil fazer essa conta. Por exemplo, ontem a Argentina, que se liberou nos últimos dias, a gente vê há muito tempo 75 mortos, né? Só ontem. Agora o Uruguai, que continua se mantendo fechado e bem mais eficientemente que nós, Rio Grande do Sul. Claro que tem uma população 3 vezes menor que o Rio Grande do Sul. Eu ia dizer isso. O Uruguai tem 20 e poucas mortes, né? Uma realidade diferente, mas pode servir de parâmetro também. Não, eu acho que é excelente. É que essa conta é muito complicada. Independente, mas assim, eu não quero nem chegar ao mérito se a gente deveria estar fechado ou não. Vamos só colocar uma causa seguinte, o Covid. Vocês sabem por que, na verdade, o Covid não vai falir mais empresas no Brasil? Porque, graças a Deus, a grande maior parte dos empresários no Brasil é irresponsável com suas contas. Porque se fosse em outro país do mundo, eu, por exemplo, devo mais de 100 mil reais. Se fosse em outro país do mundo, todo mundo já tinha fechado a porta e pensado o seguinte, que se for esse negócio, fecha, pega o que sobrou e vive muito bem, obrigado, muito tempo. E no Brasil, graças a Deus, isso tem que ser valorizado, as pessoas têm um sonho de ter o seu negócio e, graças a Deus, não estão desistindo do sonho. Sustenta a qualquer preço, né, André? Sustentamos a qualquer preço, sofrendo muito os nossos negócios, né? Porque se fosse mesmo outro país, ou se tu pegar André, pessoas que... Vou recortar tua fala e vou emoldurar, tá, André? Mas eu tenho falado... Vou recortar teu vídeo com a tua fala e vou emoldurar. A gente tem que batalhar pelo sonho, ainda mais no Covid. Não dá para pagar as contas? Não paga. Tem que pegar empréstimo? Pega, mas não desiste do sonho. E é graças a isso que a crise não vai ser maior no Brasil. Porque a maioria do empresário brasileiro, do médio, pequeno e médio empresário, a grande maioria, se fizer a conta do mais e menos, ele se assusta, ele não consegue fechar a empresa. Exatamente, né? Tu conseguiria hoje... Essa é uma matemática, daí tu vai lutando. Não, isso, vão mais um mês para tentar. Vão mais um mês para tentar. Isso é da natureza do empreendedor, é da natureza do orgulho, sei lá, que a gente tem essa coisa. Instinto de sobrevivência, né? Temos que manter. Também, bom, se eu estourar aqui, o que eu vou fazer? Bom, daqui eu vou ter que arrumar outra coisa e... Prefeito de Campo Bom testado positivo para Covid, assim como o nosso presidente Jair Bolsonaro. Presidente... Eu achei muito triste as falas em torno da doença do presidente, né? O quanto disso é legítimo, André? Das falas em torno da doença do presidente ou disso? Primeiro o seguinte, né? Vamos lá. O Covid não escolhe, graças a Deus, né? Não escolhe classe social, né? E isso tem que ficar bem claro. As pessoas serão contaminadas dentro de um percentual maior ou menor em função do seu grau de risco e da sua exposição. E é bom, né, de uma certa maneira, que políticos peguem também para as pessoas terem um pouco mais de consciência que sim, todos estamos expostos a esse risco. A infelicidade é a gente torcer para que alguém, seja político, seja não político, que alguém morra, que alguém se ferre, né? Se nós estamos falando agora que a gente está torcendo, e eu torço para que ninguém feche durante a pandemia, eu também não quero que ninguém morra. Aí a gente tem o nosso grande contrassenso humanitário. A questão que está se falando em relação à doença do presidente Jair Bolsonaro é a colheita, né? É a colheita do histórico dele, que dá margem às insanidades sociais que a gente está convivendo hoje, que se perdeu qualquer respeito, qualquer consideração ao próximo, e tudo se acha que é justificável. Eu vi cada coisa absurda hoje que eu confesso que eu fico com vergonha da raça da humanidade, né?
Faliu. Nossa humanidade faliu e realmente, assim, ó, é assustador, viu, André? É assustador e não sei o sei lá, é confuso. Hoje é um daqueles dias, assim, ó, que eu fico pensando onde é que o Eterno errou, viu? O Jairo, volta o Diga. futebol, então? Olha, tudo indica que sim, né? A menos que venham aí para parar tudo, mas E a queda de braço entre CBF, Globo, Flamengo, agora Palmeiras, patrocinado pela Presidência da República, hein? Quebra de contrato no mínimo, o Jaime. pois é, exatamente. Algo que, e aí eu tenho vivido muito a realidade do Grêmio, e ouvindo muitos vice-presidentes, inclusive o próprio CEO do Grêmio, conversando com ele, o Carlos Amodeu. Ele diz que num primeiro momento, né, dentre eles, não vai mudar muita coisa. Essa questão da nova da MP do presidente, né, que libera para os clubes terem o direito de transmissão. Mas a médio e longo prazo vai mudar sim algumas situações. Ainda fazer uma análise se isso será bom para o telespectador, para o torcedor como um todo, ou se ali na frente terão que ser revistas algumas situações, porque realmente o que vinha ocorrendo é que com os direitos todos na mão da Globo, ela estava negociando individualmente com cada clube, colocando percentuais devido ao, por exemplo, o Flamengo ter a maior torcida do Brasil, o Corinthians ser a segunda, enfim, e cada um tendo as suas diferenças de valores. E isso começou a criar uma chiadeira geral, né? Porque Grêmio e Internacional são dois Mas grandes sempre foi clubes, assim, né, Jaime? mas só que não com tanta diferença, né, Rodrigo? O detalhe é esse, não com tanta diferença. O Grêmio, por exemplo, ele recebe em torno de 50% do que o Flamengo recebe da TV. Muito Isso grande a lá no final, diferença, né, Jair? no Pois é, mas montante de daí valores. aí quem mais ganha é quem vira o coxo primeiro. Pois é, exatamente, né? Vai entender isso. É, é. Sob o Só ponto para de vista informar. Não é jurídico, só. Jairo, me preocupa muito sob o ponto de vista jurídico, tá? O Brasil passa uma visão para o mundo de que ele quebra seus contratos facilmente, né? É isso que o presidente Bolsonaro fez. E em que pese a desejar o bem ao Tem essa. presidente Bolsonaro, esse foi um grande erro para alguém que quer passar uma imagem de país liberal e que cumpre seus compromissos, tá? Não, mas para aí, só um Porque pouquinho. ele quebrou o monopólio por decreto, né? Não, Na mas assim, verdade, ó, foi negociado entre o clube, entre a CBF, os clubes e a Globo, né? E não é porque é a Globo, porque a Globo é a Globo desde sempre, né? Fala, não, André. mas parece um pouquinho. O Rodrigo não foi isso. Ele quebrou, ele mudou uma lei. Uhum. Quem, Por quem, medida provisória, mas no isso não foi canetaço. mas isso não foi uma quebra de contrato, isso Claro foi que uma sim, mudança de lei. claro. A Rede Ele Globo patrocinou a tinha, quebra de contrato. Ele sabia que tinha um contrato vigente. mas o contrato vigente vale de acordo com as regras anteriores do contrato. Não, já não Não, está Na valendo verdade, o agora. contrato continua. Já não valeu essa semana. Não, tanto que caiu tudo. Já não valeu não, essa semana, não, André. Né, o Rodrigo? pronunciamento da Só Rede para entender, Rodrigo. Eu tô só deixa de enquanto. internet. Agora, por exemplo, eu tô com a imagem do bar parada na minha frente aqui, é uma maravilha. Tá, mas é que a tua Mas internet só está para. que tá picando. Vai lá, Ruben, vai lá. A minha internet tá bem complicada aqui. Só para o pessoal entender. O Flamengo, lá no início do ano, para o Campeonato Carioca, não tinha fechado um acordo com a Rede Globo. Uhum. Então, o Flamengo não tinha contrato nenhum em vigor nesse momento, tanto que os jogos do Campeonato Carioca, já antes da pandemia, a Globo, quando era jogo do Flamengo, ela não tinha direito de transmissão, ela não podia transmitir. Uhum. Aí veio essa lei para o quê? Para que os jogos do Flamengo, claro, em acordo, que nem eu digo, é lógico que tem uma movimentação política por trás disso, é óbvio isso, ninguém é criança para acreditar que é só de bonzinho, mas que dentro desse contrato que já não existe, no caso, entre Flamengo e Rede Globo, no Campeonato Carioca,
o Flamengo possa transmitir, ou outras equipes, os seus jogos. Agora, contratos em vigência, tanto é que o próprio CEO do Grêmio disse, a curto prazo, para o Grêmio e para as outras equipes que têm contrato com a Rede Globo, ou, né, com as suas filiadas para os campeonatos estaduais, não muda nada, não altera em nada. O problema vai ser momento de renovação de contrato, lá na frente. Com quem o Flamengo joga, tem um contrato com a Globo, Jairo. Mas não é todos. Clubes pequenos, na verdade, quem tem é a Federação Carioca, não os clubes. E aí, Flamengo e Boa Vista, eu acho um desses times pequenos do Rio de Janeiro que teve o jogo transmitido, que deu mais de 4 milhões de visualizações, enfim, pelo canal do Flamengo. O segundo já caiu bastante, né? O segundo que era Isso, é o primeiro. Eu tô falando primeiro, até porque o segundo o Flamengo negociou com a Maicujo, mano. E aí quiseram cobrar, então cobravam 10 reais. 9 minutos antes ele abriu de novo, né? Também fez o mesmo movimento. Depois liberou, exatamente. Mas, de qualquer forma, o público foi bem inferior ao primeiro. Mas esse primeiro que foi aberto, que deu em torno de 4 milhões de views, hein? O Boa Vista, eu acho que era o Boa Vista, não quero mentir qual era o clube, me parece que era o Boa Vista. Ele teve que fazer uma autorização para o Flamengo, liberando a transmissão, que ele autorizava a transmissão do jogo. Porque sem essa liberação do outro clube, não poderia ter também. Mas ou seja, mesmo na verdade, com autorização, a transmissão foi ilegal, Jairo. Oi? Mesmo com autorização, a transmissão foi ilegal. Alguém vai pagar essa conta ali na frente e eu sinto muito que sejamos nós todos brasileiros, tá? Estou achando, evidentemente, que se eu fosse a Rede Globo, eu acionaria, né? Acionaria judicialmente, né? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu li o pronunciamento oficial da Rede Globo e eu vi o Galvão Bueno, inclusive, falar, né, ou replicar. O Roberto, né? Mas eu vi a fala do Galvão Bueno. O que a Globo e ele falou é o seguinte, que eles entendiam a mudança da medida provisória e o que não estava juridicamente correto era o Flamengo, no caso, se valer da medida provisória para quebrar o contrato. Então, são coisas independentes. Eu acho que exatamente. A mudança da medida provisória... É isso que eu quero dizer. A MP, na verdade, ela não está autorizando ninguém a quebra de contrato. Agora, se uma das partes, o Flamengo, o meu Aimoré de São Leopoldo, tiver um contrato com a RBS lá e quiser romper o contrato, aí é uma situação entre as duas partes. Não que a MP autorize isso. E deixa eu só dar a minha opinião para a gente voltar ao assunto e fechar o assunto de futebol só. Nós estamos fechando o tempo, na verdade. Já estamos estourando nosso tempo. Vamos encaminhando para o final. Vai lá, André. Eu acho um absurdo nós pensarmos agora, neste momento, em volta de futebol, tá? Eu acho que o futebol tem que voltar. Pedro Ernesto discorda de ti, tá? Veementemente. Então ele que acompanha como é que serão as próximas semanas no número de casos de coronavírus, entendeu? E a gente falar de fazer uma Comebol, ou qualquer competição latino-americana, tendo agora números atuais para vocês, né? O Peru com 305 mil casos de Covid e o Chile com 301 mil casos, nós achar que nós vamos botar todo mundo numa bolha e vamos fazer um campeonato de futebol. Mas vai que eles resolvam jogar isso aí lá na Lua, por exemplo. Daí dá. André Rota, teu ponto final, André. Só agradecer, obrigado, e mais uma vez foi uma boa discussão. Infelizmente o Covid está aí, e o Covid, independente de qual política foi tomada, o Covid mudou a nossa economia e a nossa forma de ser. E agora nós temos que achar uma maneira de ser e agir e ter nossos negócios ante ao Covid. Jairo Cuba. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, Jairão. Teu ponto final. Rapidinho, Rodrigo. Mais uma vez o convite dos amigos, ao André Albado também pela participação, ao telespectador, e sempre uma satisfação. Quando chamado, com certeza estarei presente. Esperando o retorno do Estação São Léo, Jairo Cuba. O Estação São Léo não, do Conversa de Peso São Léo. Com o que sobrou de ti. De Peso São Léo. Em breve. Nós vamos ter que mudar o nome desse programa agora, né? Enfim.
Meio pesado. Conversa de meio peso. Conversa de peso meia boca com o Jairo Cuba, sei lá. Cuba também pode ser. Pode ser. Valeu, Bado grande Jacob, abraço. obrigado pela presença, Bado. Tamo junto, Tá. grande abraço, bom final. Eu que agradeço, eu só passar uma notícia aqui que a gasolina acabou de ser anunciada que terá um aumento de 5% a partir de amanhã. E é isso aí, o André resumiu tudo. A nossa vida nunca mais será a mesma e nós temos que achar um meio termo de serenidade no meio disso aí tudo, porque são tantas coisas que a gente vai ter que absorver e administrar que, sei lá, quantos livros de histórias ou de memórias, né, André, a gente vai ter que escrever para narrar isso aí tudo. Mas nós somos fortes, somos bonitos, somos vencedores e, assim como toda a nossa região aqui, tem esse mesmo viés, essa mesma vertente e vamos ultrapassar por cima de mais isso aí. Muito Obrigado para vocês todos aí. Eu morro de pena dos professores de história e que vão ter que escrever e contar essa história lá na frente, viu? Vai ser difícil explicar essa bandalheira toda. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa, nossa Estação São Léo dessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aí. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá. Beijo.